fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. E como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Atacou a escola, retirou a escola. A gente não vai aceitar ataque nenhum. A nenhuma escola do Recife. Respeite as professoras. A Amazônia continua pegando fogo, mais do que nunca. Mas a gente não vê nenhum artista se pronunciando. Nenhum artista está se pronunciando. A Amazônia está lá em chamas. Mas ninguém. Mas está todo mundo preocupado com o elefante de Sorocaba. Só porque o prefeito é de direita. E a verdade é essa. Amor, desculpa. O movimento que a gente viu durante o governo Bolsonaro, por causa das queimadas, foi algo absurdo. Toda a classe artística se uniu. O que a gente está vendo na Amazônia hoje, o que eu via no passado em Sorocaba não, em Barretos, perto, eu não conseguia andar na estrada. Tamanho eram as chamas. É verdade. A gente parou no meio da estrada, mas ninguém fala nada. Sem anistia! Oi, Seguimores, eu acabei de chegar de Paris e já pedi um Uber Fab, porque preciso de ir ao ginecologista. Não aguento mais carregar esse monte de sacolas cheias de artigos de luxo que eu comprei com o dinheiro de vocês. O bom é que eu tenho qualquer avião da Uber Fab ao meu dispor e não preciso pegar transporte público como você. É muito bom ser primeira-dama, uma vida dos sonhos, viajando o mundo às suas custas. Continue trabalhando e pagando seus impostos em dia para manter minha vida de luxo e minhas viagens internacionais. Pois só o hotel que eu fiquei em Paris custou quase R$1 milhão do seu dinheiro. Vagabunda! Ai, safada! Tinha abrido aquela... Pai, livra de todo mal. Obrigado, meu Deus. Jesus, eu te amo. Alô, alô, meus queridos. Aquele forte abraço do canal Felito Motovlog Notícias. Olha, nós não estamos em guerra, mas é cada bomba. Esse mês sobe tudo. E o pior, tudo caro e sem valer nada. Porque o combustível está sem fiscalização, hein, gente? O aumento do álcool é só em agosto. Mas os combustíveis estão sem fiscalização. E o mais grave, fiscalização aérea. Você que faz sua viagemzinha em asa dura, tenha muito cuidado. O governo não tem recurso, não passa recurso. Demissão em massa, gente. Aí onde entra a questão. Vão prender o homem para amenizar esse sufoco. É muita crueldade, mas para eles isso não existe.
Porque não quero dó nem dos coitadinhos aposentados, vamos ter dó do honesto. Vai ter dó de uma pessoa que acabou com a reputação. Mostrou como é a política do Brasil. Se entrar um honesto, o negócio anda. O Brasil é outra cara. Um boletim médico que ele fez hoje, dia 2 de julho. Veja aí. O homem com 70 anos. Cutucaram, não encontraram um vestígio de corrupto. O homem que jogou água no Nordeste, porque se não fosse ele, essa água não ia chegar aqui nunca. Melhor, fez os brasileiros saber o que significa uma eleição, o que significa botar um político desenrolado honesto no poder. Aí está no contrato, vão ter que prender. Só não prender ainda porque sabe que a pancada é bruta. O Pinga, suas narrativas andando para as quebradas, só mentindo. Falou, eu nunca pedi Pix. Como é que pede, meu amigo? Tanto de bagaceiro ainda querer pedir Pix. O homem economizava em tudo para ver os brasileiros felizes. Hoje está na Bahia. A aprovação chegando a 100%. Dia 2 de julho, como na Bahia é festa, vamos para a multidão. Mas o segredo, e eles estão com medo, se tremendo de medo. Não vamos se preocupar no presidente, vamos se preocupar no Senado. Os caras bons. Joga a maioria do Senado. E quem sabe, o filho do homem sendo presidente. Ah, meu amigo, eles estão com medo. Aí sim, o Brasil sai dessa tragédia. Se não for isso, gente, só Deus na causa. Ô, picanha da gota serena. O amigo encontrou um petista magro, mais fino de que pensamento de grilo. Aí chega o amigo pergunta, mas o que foi isso? Eu estou depressivo, 2 anos de depressão. Mas o que foi? Desde 2022, esperando por uma picanha que prometeram até agora nada. Até os cabelos da cabeça até arrancados. Vai vir no Brasil, compartilha, chama as imagens. Vocês têm ideia aqui, ó, quantas pessoas estão aqui na fila. Essa fila começou aqui já na entrada do Neto Fernandes e vai seguindo. Eu discuti como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro. Como é que nós vamos criar trabalho para as mulheres e para os homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna. Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. A ação de Juazeiro não vai aceitar o fim do passe livre para idosos de 60 a 64 anos. Você é mulher? Não. Tô não, menino. Hã? É homem, é? Eu sou uma mistura. O fim das linhas Horto e João Cabral, tampouco o aumento para 6,23 da passagem do Municipal de Juazeiro do Norte. Juazeiro já tem um péssimo transporte público que demora a passar, que é desconfortável, está sempre lotado e não dá para pagar tão caro por um transporte público coletivo. É o Lula. Precisando de água aqui, ó. De Helena, vem pra mandar 1 litro d'água pra mim, filho. A caixa tá seca, aqui, ó. Tô precisando de água, aqui, ó. Aqui, ó, tô precisando de água. Bom dia. Não tá escutando, não. 1 litro de água! Não, tem água, não. Bota a cabra pra derrar. Eu vou pegar daqui pra gente trazer uma interpretação sua sobre um posicionamento do presidente Lula a respeito desse assunto hoje. Em entrevista na Bahia, ele disse: se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, não for a Suprema Corte, eu não governo mais. O senhor concorda com o presidente?
Veja, quem está à testa dessa negociação é o ministro Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que é um profissional extremamente competente, tem uma grande capacidade de diálogo, seja com o Legislativo e, sobretudo, uma boa entrada no Supremo Tribunal Federal. Então, a questão está em boas mãos, justamente sob a batuta do advogado-geral da União. Eu acho que, claro, não se pode levar a expressão do presidente literalmente. Nós vivemos um presidencialismo de coalizão, não é? Em que o presidente depende do beneplácito do Congresso Nacional para tomar decisões importantes. Nós temos um sistema político partidário muito fragmentado. Algo sinistro está acontecendo em Brasília. Lula muda o tom, ataca o Congresso. E o que vem aí pode parar o país. Era para ser só mais uma fala política, mas o que Lula fez? Acendeu o pavio de a bomba, com olhos duros e tom desafiador. O presidente disparou, os ricos precisam pagar mais. Quem se opõe está contra o povo. Foi o estopim. Nos bastidores da Câmara, o clima é de guerra. Deputados, até aliados, viram na fala um ataque direto ao Congresso, uma tentativa de virar a população contra quem deveria votar os aumentos de impostos. O resultado? A ameaça é clara. Se Lula continuar nessa linha, o Congresso vai travar tudo. Aumento de tributos, novas pautas econômicas e até acordos políticos podem ser enterrados. E tem mais. Fontes revelaram que essa tensão não é só fiscal. Lula estaria tentando usar esse choque para desviar o foco de escândalos e articulações internas que envolvem nomes pesados do governo. Mas a verdade começa a vazar, e quando ela explodir, não vai ter volta. Brasília virou uma panela de pressão, e a tampa está prestes a voar. Olha só o medo da esquerda, gente. Imagina se isso daqui acontecer. Segue a fonte, ligada à oposição. Nós não estamos querendo inviabilizar o governo dele. Agora, se o governo quiser o rompimento, nós vamos pro rompimento. Se o governo quiser escalar, ir pra cima do Hugo, ir pra cima do Davi, nós vamos escalar. Nós não vamos aumentar a carga tributária por pressão. O governo pode até entrar no Supremo e ganhar, mas vai haver consequências. Fecho aqui essa perna do bastidor e trago mais conversando com o Valdo. A caixa de instrumentos, a caixa de ferramentas do Congresso Nacional é 50 vezes maior do que a do Palácio do Planalto. Imagina se nós colocamos o Nicolas como relator desta CPI. De que CPI ele está falando? A CPI do INSS. O petista fez uma declaração inusitada sobre a exportação de produtos brasileiros. Ainda falta uma contribuição que cria gado aí, eu falo para você, colocar num acordo. Tudo bem, foram 387 novos mercados. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Goiás. Aí, JBS, meus amigos. De quem será que é esse caminhão? Deixa nos comentários, meus amigos. Será que é do BNDES? Eu quero ver o pau quebrar nos comentários, meus amigos. Eu quero ver o pau quebrar. Será que é brazuca? É brazuca nada. É o veinho, cara. Vamos ver que ele vai conversar comigo? Vamos ver. Hey, my friend! JBS is a Brazilian company. I'm from Brazil. Véi não tá com cachorrinho, não deu conversa pro Paulinho não, galera. Véi não deu conversa pro Paulinho. Paulão rasgou o inglês ruim aqui. Falei, JBS é Companhia do Brasil, sou brasileiro. Falei pra ele, só deu aquela risadinha, já deve saber. Mano, olha aí, meus irmãos, tchutchuco do papai. É o tchutchuco do papai, JBS, meus amigos. É muita pressão, Paulandinho, galera. Deixa nos comentários, nem vou falar nada. Eu vou deixar os comentários pra vocês, galera. JBS. Hã? Pra quê? Tu foi votar nessa desgraça do PT. Vai Lula, desgraça! Que diabo é isso? Vai Lula, filho do cão! Tá louco? Tu disseste que não ia comer picanha, filho da besta fera ruim. Se ela estivesse na frente do Lula agora, qual que é o recado que você dava pra ele? Eu dava um murro na cara dele. Dinheiro. Tá sem dinheiro? Sem dinheiro. O governo federal tá entregando dinheiro pro povo, roubando dinheiro do povo do Misericórdia. Mas a feira tá movimentada. Tá, mas o pessoal vem com uma coisinha pouca. É pra cima, comer todo mundo come, eu tenho que comer. É, tá só pinga-pinga, né? É, o cara tem que arrumar dinheiro pra comer, viu? E as contas do cabo? Manda um recado pra ele?
O recado que eu mando para ele é que ele deixa a Previdência e saia fora. Que é melhor para ele, enquanto a casa não cai para ele. O bico vai pesar. Vai, lógico que vai. Será se ele volta para a cadeia? Se Deus quiser, ele volta. Bem, pessoal, hoje trago uma informação não muito boa, infelizmente, com relação aí daquele corte orçamentário do governo em cima da ANAC. E parece que as coisas pioraram. Antes a ANAC já tinha suspendido os exames teóricos e práticos para os profissionais da aviação, mas ela emitiu uma nota agora para paralisar, ou poderá paralisar aí as suas atividades essenciais devido a esse corte orçamentário. E aí essa nota ela diz o seguinte, vou ler alguns trechos aqui para vocês ficarem a par. É descrito como preocupante, realmente é, porque a ANAC ela alerta para o aumento do risco para as operações de aviação civil e questões como segurança poderão passar desapercebidas ou não serem corrigidas tempestivamente, elevando assim a possibilidade de mais acidentes ou incidentes aéreos. A gente não tem recurso para pagar todos os contratos, né, todos os compromissos do mês dos contratos. Eles funcionam em torno de 9 milhões e um pouquinho, né, de todos os contratos. A universidade tem mais de 60 contratos, tá certo? E nós não temos esse recurso disponível. Contrato mais assistência estudantil, a gente fica aí na casa de 13 milhões por mês. E o nosso orçamento disponível hoje é em torno de 10 milhões. Então a gente tem que ajustar e negociar, obviamente, para fazer isso. Mas o ideal seria a recomposição imediata, né, para que a gente pudesse, obviamente, sair dessa situação que é absolutamente insustentável. Não vai não! Ele não vai não! Foi para isso que a gente fez o L. Meus amigos, esse daqui é urgente, eu peço por favor a sua atenção até o final desse vídeo. Como se não bastasse o STF ter derrubado o artigo 19 e criado a censura no Brasil, nós temos agora o governo trabalhando para taxar as redes sociais e o streaming, não só isso, censurar de uma vez por todas, sem falar que a Globo vai ficar praticamente isenta dessas taxas. Segundo ponto terrível desse projeto é que agora nos streamings, como eu acabei de mencionar, eles obrigatoriamente vão ter que colocar os canais da TV aberta que ninguém mais quer assistir dentro do seu hall de canais. Ou seja, a Globo será obrigada a estar dentro da Netflix, dentro da Amazon, do Disney Plus, da HBO e todos esses streamings que nós aprendemos a gostar mais e que abandonamos a TV aberta. Agora vem a pior parte. Neste PL fala que não vai ter taxação nas redes sociais, com exceção de redes sociais que têm anúncios. Só que aí é o problema. Todas as redes sociais têm anúncios, ou seja, toda rede social também vai sofrer taxação. Para quem trabalha com anúncios, se você que divulga aí, cria conteúdo para divulgar o seu trabalho, para divulgar a sua empresa, você será taxado e o pior de tudo, você vai ter que pedir autorização da Ancine, que é esquerdista, para poder divulgar os seus conteúdos. Um outro exemplo, toda a imprensa de direita, canais de direita no YouTube, no Instagram, perfis de direita, serão obrigados a pedir autorização para a Ancine do governo para poder divulgar os seus conteúdos com anúncios. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Gente, o aviso foi dado e está aí o resultado. A situação que o Brasil se encontra. Deus, abençoe e proteja o povo brasileiro. Livra as crianças do sofrimento. Ok, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Plena quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Quem for chegando e ainda não é inscrito no canalzinho, vai deixar aquela assinatura. Sempre quando assistir o vídeo, like para fortalecer, meus queridos. Aquele forte abraço aos inscritos, os membros, a galerinha que compartilha, a galerinha que ajuda, a turminha das motocas, os caminhoneiros, a turminha do agro e todos em volta do planeta Terra que acompanham e seguem o canal do Felinto Motovlog. Aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!